Boa noite. A paz seja convosco. João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Senhor nosso Deus, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos sentar. Irmãos, quando nós lemos aqui um trechinho que fala sobre a crucificação de Jesus, ou a morte de Jesus. Esse trecho que nós lemos são os últimos instantes de Jesus ali na cruz. Ele ficou desde manhã até as 3 horas da tarde. Eram 3 horas da tarde quando ele expirou. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, mas já tinha passado a noite perante os sumos sacerdotes. Ele tinha sido preso ali no Getsemane. Passou a noite toda acordado e ali sendo interrogado. Foi até esbofeteado ali, cuspido no sinédrio. E de manhã cedo, ele é levado perante Pilatos, provavelmente às 6 da manhã. Ali ele é julgado, condenado, é chicoteado, coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. E depois disso, às 9 horas da manhã, ele é crucificado. E diz que desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. O sol se escureceu. Houve, quando ele estava ali desde o meio-dia até as 3 da tarde, aquela escuridão. Quando Jesus chega nesse último momento, aqui diz que junto à cruz, embora ele tivesse 12 apóstolos, só tinha um ali perto da cruz. Os outros fugiram com medo. Mas João estava ali. O mesmo João que escreveu esse livro que eu estou lendo aqui para vocês. Ele é aquele que pode dizer o que aconteceu, porque ele estava lá. Ele estava perante a cruz e ele diz: olha, estava ali a sua mãe, Maria, né? E estava ali também a sua tia, irmã da sua mãe. Estava ali também Maria de Cleófas e Maria Madalena. E também estava ali João. E Jesus, vendo que João estava ali, diz para ele o seguinte: mulher, falando com a sua mãe, mulher, aí está o teu filho. E disse a João: filho, aí está a tua mãe. E diz aqui a palavra de Deus que desde aquele dia em diante, João levou Maria para morar com ele. Jesus tinha outros irmãos, ele tinha 5 irmãos e outras irmãs. Mas Jesus incumbiu João de cuidar de Maria.
Aí a gente fica pensando, né, como é que ele podia falar, os meus irmãos vão tomar conta dela, ou as minhas irmãs, mas ele tinha alguém especial em mente. Ele disse para João: João, toma conta da minha mãe, e mãe, está aí o seu filho, porque ela estava perdendo o seu filho, estava morrendo ali na cruz, e Jesus quis dar a ela de presente. Ele disse: só você está perdendo um filho, mas eu estou dando outro aí para você. Eis aí o teu filho, eis aí, filho, a tua mãe. E vendo Jesus que tudo estava terminado, porque haviam profecias a respeito da morte de Jesus, que diziam tudo que ia acontecer, até que eles iam lançar sorte sobre as suas vestes. Eles iam dividir em 4 partes, uma parte para cada soldado, as vestes de Jesus. E quando eles chegam e vem a túnica de Jesus, porque eles tiraram tudo de Jesus, né? Estava nu na cruz. E aí eles olham aquela túnica toda trabalhada, uma túnica preciosa, muito valiosa. Os soldados dizem para si mesmo e dizem o seguinte: olha, não vamos rasgar, né, porque é muito valiosa, vamos lançar sortes para ver quem é que fica com essa túnica. E assim eles fazem, lançam sortes, e alguém ganha essa túnica. Eu fico pensando, você já imaginou quem ficou e ganhou essa túnica de Jesus e ficou com ela? Aliás, ali perto da cruz acontecem muitas coisas. Ele foi crucificado entre 2 ladrões. Um deles dizia: desce da cruz e salva-te a ti e a nós também. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O outro, ele olha para o lado, ele tem os olhos abertos. Na última hora de vida, no último momento, ele olha para aquele que estava crucificado no meio, e ele tem um entendimento de que aquele que estava ali era alguém muito importante, era o Messias, mas ele reconhece que era Deus que estava ali crucificado. E ele diz para o amigo dele, diz: você nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação? Nós estamos pagando o que nós merecemos, porque nós transgredimos a lei e a sentença era essa, nós sabíamos. Mas este nenhum mal fez. E ele diz: por acaso você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Como assim? Deus está condenado ali? Não temes a Deus, estando na mesma condenação que ele? Mas nós merecemos, ele não. Então todas essas coisas cumpriram profecias que estavam lá no passado. Foi contado com os malfeitores. Repartiram entre si as minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Outro trecho diz assim: transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Também é uma profecia. E foi o que fizeram com eles. Furaram as mãos, os pés. E num salmo diz assim: eles olhavam para mim, meneavam os beiços e diziam: ele diz que teme a Deus, então que Deus o livre. E se cumpre todo o Salmo 22, todas as profecias a respeito dele e a respeito também da sua morte. E diz aqui, por isso que ele diz: sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, ou seja, toda a profecia a respeito dessa hora já havia se cumprido. E então Jesus, no esforço máximo de falar alguma coisa, ele diz: tenho sede. E estava ali
perto um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja, colocaram num caniço, numa vara ou numa lança, e chegaram essa esponja com vinagre à sua boca. E diz que Jesus tomou aquele vinagre. Eu não sei não, mas eu acho que tomar vinagre quando você está com muita sede não deve ser uma coisa muito agradável, não é? Mas ele toma aquele vinagre, e quando ele toma o vinagre, ele diz: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Irmãos, quando ele diz aqui está consumado, ele estava dizendo: olha, está pago, está quitado, está tudo feito. A palavra ali era tetelestai, que significa a quitação de uma dívida que estava pendente, uma dívida que foi paga, e quando era carimbado com essa palavra está consumado, ou tetelestai, significava está paga, está quitada. Ele está dizendo: está tudo feito. Irmãos, quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados. Nós, como pecadores, estávamos distanciados da glória de Deus. Diz que havia uma sentença de morte, que dizia: alma que pecar, esta morrerá. E diz mais, que ninguém, nenhum sequer, era justo diante de Deus. Mas em Cristo Jesus, que pagou pelo meu pecado e pelo seu pecado, nós fomos tornados justos pelos méritos de Jesus. E ele, na cruz, ele cravou toda a sentença de dívida que era contra nós. Toda a maldição foi quebrada. A maldição que pesava sobre nós da lei, a maldição de morte, a maldição de perdição, tudo isso que caiu sobre ele estava pago. E ele disse que ele, inclinando a cabeça, ele diz essa frase: está consumado, está feito. E aí então ele rende o Espírito. O outro evangelho diz: Pai, em tua mão entrego o meu Espírito. E interessante o que acontece nessa hora. Um soldado, quando vai chegando mais à tarde, os sacerdotes chegam lá e dizem: olha, não pode ficar os corpos na cruz depois das 6 horas da tarde, porque o sábado é muito importante. Você vê como a religião é um negócio complicado, né? O sábado é importante, a vida não é. O sábado é muito importante, esses caras não podem ficar aqui pendurados na cruz, tem que tirar, tem que estar morto até às 6 horas. E aí então os soldados quebram a perna dos dois que estavam do lado da esquerda. Aliás, aquele que disse Senhor, aquele que reconheceu que Jesus era Deus ali ao seu lado, que estava ali crucificado: não reconheces a Deus? Ele disse para o outro. Ele também diz uma frase para Jesus antes de Jesus morrer. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por que ele disse ainda hoje? Porque o dia judaico começava começava às 6 da tarde e terminava o dia. A sexta-feira terminaria às 6 horas da tarde da sexta-feira. E o sábado começaria às 6 horas da tarde da sexta-feira. Já a partir das 6 horas era o sábado, era outro dia. Jesus, ele iria morrer às 3 horas da tarde. E aquele ladrão e o outro também, eles não estariam vivos às 6 horas da tarde, eles teriam que estar fora da cruz e mortos. Então Jesus disse para ele: ainda hoje, antes das 6 da tarde, nós vamos nos encontrar lá no paraíso. E interessante que quando ele consuma a sua obra, quando ele termina a sua obra, quando ele conclui, ele leva sobre si os nossos pecados, ele quebra a maldição que estava sobre nós. Hoje em dia não está tanto porque
já o pessoal já percebeu que isso aí não funciona, né? Mas ainda tem lugares que as pessoas formam especialistas em quebradores de maldição. E eu já tive assim algumas conversas com alguns pastores, e eles querendo fazer quebra de maldição, ensinar a quebrar maldição, e quebrar a maldição de quem crê em Jesus, de quem é de Jesus, de quem já nasceu de novo. Eu falei, isso está errado. Falei, Jesus, ele consumou toda a obra, e ele disse que toda a maldição foi quebrada, que ele levou sobre si as nossas dores, a nossa maldição, ele cravou os nossos pecados, e a nossa maldição foi cravada na cruz. Então não tem mais maldição sobre a nossa vida, não é necessário a gente quebrar maldição nenhuma. Como é que se quebra a maldição? Como eles querem dizer, a maldição hereditária, porque o avô fez uma coisa errada, o bisavô, isso é maldição hereditária. Mas quando você se converteu, toda a maldição hereditária, toda a maldição de família, tudo aquilo que pesava sobre você foi quebrado, está tudo pago. E se você é de Jesus, você é uma nova criatura, você se converteu de verdade, não precisa se preocupar com maldição. Aí alguém me disse, mas lá na minha igreja eu já tenho quebrado maldição de muito crente. Eu falei, bom, o problema aí é a qualidade do crente, né? Se você está dizendo que frequentador de igreja é crente, então aí pode ser que você vai quebrar a maldição dessa gente. Eu falei, mas de quem se converteu de verdade, entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, é nova criatura, não há maldição que dure, porque o sangue de Jesus nos perdoa todo pecado e quebra todas as maldições. Aí eu disse para ele assim, agora frequentador de igreja vai ter maldição, você não se converteu, está cheio de gente que frequenta igreja e não é convertido, não conhece a Cristo, porque às vezes também Cristo não é pregado, pregam outra coisa, pregam mensagens para massagear o ego, para deixar você feliz, e para talvez muitas pessoas vão para as igrejas querendo ficar rico, e aí só se prega sobre riqueza, prosperidade, esquecem de falar sobre a salvação, o novo nascimento, abandonar o pecado, deixar o mal para lá, ter uma nova vida, e ter um novo futuro, e ter uma vida nova. Então eu disse para esses que estavam conversando a respeito disso, eu disse, olha, se for esse tipo de gente, pode ser que você vai ter que quebrar a maldição, mas se ele não se converter, não vai adiantar, porque ele ainda está perdido, debaixo de maldição, e não vai ser um rito, não vai ser nenhum quebrador especialista em quebrar de maldição que vai resolver o problema, porque quem resolve o problema de maldição é Jesus. E a conversão verdadeira é ser ovelha de Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu conheço elas, elas me conhecem, elas estão na minha mão, na mão do meu Pai, e da minha mão ninguém tira, da mão do meu Pai ninguém tira, eu e o Pai somos um. Então, é isto que diz a palavra de Deus, né? Está feito, está consumado, a maldição foi quebrada. Aqui no outro evangelho, eu vou ler um texto no outro evangelho aqui, está em Mateus, não vou dizer qual é não, para você não ficar procurando. Amém? Mas está escrito assim, só para você ver o que aconteceu naquele dia. E desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, perto das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, bebeu em vinagre, pondo-la numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz,
rendeu o espírito. É aqui que ele diz: está consumado. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o que aconteceu. O véu do templo era um tecido. Fala em véu, pensa que é um véuzinho, né, fininho. Não, era um tecido grosso. Para rasgar aquele véu precisariam várias juntas de bois de cada lado puxando para poder rasgar aquele véu. Era muito resistente, mas uma força muito mais poderosa do que juntas de boi. Rasga, e não rasga de baixo para cima, não, é de cima para baixo. É Deus quem rasga aquele véu. E o véu do templo, o que era o véu do templo? Separava o lugar da presença de Deus, que era chamado o Santo dos Santos, que no passado abrigava ali a Arca da Aliança, mas que nesse dia já a arca não estava mais, era só um local fechado, sem a arca. Mas era aquele lugar, era tido como a presença de Deus estava ali, e estava fechado. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se romperam. Sabe por que o véu foi rasgado? O próprio Deus tirou o véu da separação. Agora nós podemos nos chegar a Deus. Você pode se chegar a Deus. Você não depende de ninguém para você chegar a Deus. Não existe um intermediário. Hoje em dia muita gente quer ser famoso, quer ser tanta coisa, Não vamos entrar muito no mérito, mas a gente quer ser tanta coisa. Mas Deus, o próprio Deus falou: olha, o caminho está aberto. Agora você pode se chegar a Deus. O Santo dos Santos foi visto. A presença de Deus, você pode se chegar até Ele. Eis que o romper do véu, para que você tenha acesso agora através de Jesus Cristo. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso a Deus. E houve um grande terremoto, os sepulcros se abriram, e muitos mortos que dormiam foram ressuscitados. E depois da ressurreição de Cristo, eles foram ressuscitados, entraram na cidade de Jerusalém, e muita gente viu aquelas pessoas. Aqui não diz quem era, mas o poder da ressurreição, o poder de Jesus, daquela hora, daquele está consumado, faz mortos ressuscitarem. E diz que há 3 tipos de ressurreição: a de Cristo, a ressurreição de Cristo, das primícias, que são esses aqui que ressuscitaram, e depois os que são de Cristo na sua vida. Quando Jesus morreu e disse está consumado, já houve aqui uma ressurreição. Eles já estão lá com o Senhor, já ressuscitado, provavelmente com o corpo glorificado. Cristo primeiro, depois eles, depois nós, um dia também seremos ressuscitados. E o impacto dessa hora provoca uma outra coisa que eu já mostrei aqui para vocês, mas que muita gente às vezes não percebe. E diz aqui que o centurião, ou seja, o comandante militar que estava ali, o centurião, o comandante, e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmãos, a gente vê aqueles soldados romanos, precisando dos filmes, ali dobrados, batendo ali um martelo. Eles estavam ali fazendo a ordem que o governo tinha mandado fazer. Eles faziam isso e faziam com muita gente. Mas agora, quando Jesus morre na cruz, seus olhos são abertos. Assim como o ladrão da cruz, não temes a Deus, estão na mesma condenação. Agora estes, os
o centurião e os soldados romanos que estavam ali, que pregaram Jesus, que o transpassaram, aquele que furou o seu lado com a lança. O centurião e eles reconhecem e dizem: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Por isso que diz assim: até os que os transpassaram verão. Mas interessante que aqui eles já reconheceram que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? A tradição diz que o soldado que furou o lado de Jesus se tornou um pregador, se tornou alguém que seguiu a Jesus também depois daquilo. Só a misericórdia de Deus, né? Porque pensa bem, né? Alguém que furou o lado dele, pregou os cravos na mão dele, e de repente ter esse entendimento que ele é o Filho de Deus, o que furou o lado dele, depois se tornar um cristão. Como é que pode isso? O perdão de Deus, irmãos, é tão grande, né? Aí a gente fala assim: aqueles lá foram malvados, fizeram tudo isso com Jesus, né? Mas os culpados de ele estar lá na cruz, sabe quem é? Nós. É o nosso pecado que estava sendo punido ali. Amém? Então, em Cristo Jesus, nós temos a redenção, a salvação, a vida eterna. E eu quero ler mais um detalhe aqui que está em Gálatas. Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? A maldição foi quebrada, ele nos resgatou da maldição da lei. Amém? Então alguém precisa de quebrador de maldição? Certa vez eu encontrei um garoto, ele diz: eu estou fazendo curso de quebra de maldição. E estava fazendo aí com uma pessoa que trouxe essa doutrina para o Brasil, né? Eu sei o nome dela, tudo não vou falar, porque também não interessa, né? Eu sei o nome da pessoa que trouxe isso e de várias pessoas que continuaram isso aí de quebrar a maldição. E eu disse para ele: está perdendo seu tempo. Você tem que levar as pessoas a Cristo para que elas se convertam, e aí toda a maldição já está quebrada, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. E ele pagou o preço e está consumado. Eu não sei, espero que ele tenha usado a informação. Também no livro de Colossenses, depois você pode ler esses livros aí, tá? Você vai ver que tem muita coisa interessante desses livros aí. Colossenses, está escrito o seguinte: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, dele triunfou em si mesmo.
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa do dia de festa, da lua nova ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele riscou a promissória de dívida. Tinha uma promissória lá que nós devíamos. Ele riscou, botou lá, está pago. E esta dívida vinha através da lei. Mas Cristo, que veio debaixo da lei, e que pela lei ele foi ali sofrer naquela cruz a consequência dos nossos pecados, né? E ele diz que aquilo que nas suas ordenanças era contra nós, ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. E tem gente que até hoje quer voltar para trás. Tem gente que quer voltar para ser judeu, não é verdade? Tem gente que gosta de se fantasiar de judeu, né? De usar um negócio na cabeça, kippah, botar um chale, que são coisas de outra religião. O pessoal pensa que isso aí é coisa de Israel. Não é de Israel, isso é coisa da religião judaica. É uma coisa, eles não acreditam em Cristo, eles não querem Jesus, e eles têm que ter essa doutrina de colocar um kippah, colocar um talite, quando vai orar coloca o talite na cabeça, usa uma menoraca, um negócio de uma coisa com povela, né, para iluminar o ambiente, estrela de Davi e outras coisas. Essas coisas são da religião judaica, né? Mas nós não podemos voltar para trás, nós não podemos copiar coisas de uma religião que rejeita Jesus. Aliás, tem gente que ora com um kippazinho ou então com um talite na cabeça. E a Bíblia diz que o homem que faz isso desonra a sua própria cabeça. Paulo diz isso. O pessoal não sabe que está fazendo mal, né? Mas Paulo diz, não faça isso. Para os homens, ele diz, não coloque nada sobre a sua cabeça quando você for orar. Amém? Bom, então, mas o assunto aqui é o seguinte: a maldição foi quebrada. E então, que nós saibamos disso, que a maldição veio pelo pecado, Cristo apagou os nossos pecados e acabou com a maldição. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então as maldições e tudo aquilo que por acaso os nossos antepassados tenham feito, ficaram para trás. Irmãos, uma coisa que muita gente quando fala assim, maldição hereditária, né? Isso é uma coisa tão esquisita. Para a gente vir ao mundo, tínhamos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. E aí o nome vai ficando complicado, né? Vai para 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Isso em poucas gerações, irmãos. E se nós formos ver isso aí, quando vai chegar uma hora, todo mundo aqui é parente de algum jeito. Não tem tanta gente assim lá no passado. Chega uma hora que você vai falar, peraí, sei lá qual é o nome lá, de 10 gerações para trás, eram os mesmos. Para todos nós. Sabia disso? Então, o que nós precisamos mesmo é de Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? E deixando para trás as coisas que ficam para trás, a palavra de Deus diz assim: os judeus tinham um ditado que dizia o seguinte: os judeus falavam assim, porque eles estavam passando por um perrengue lá, eles falavam, os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes se estragaram. Quer dizer, a culpa é deles. Eles comeram uva verde e o nosso dente que estragou. E Deus disse, nunca mais vocês falam isso. Sabe por quê? O pai não leva a culpa do filho, o filho não leva a culpa do
Pai. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Cada um é responsável por aquilo que faz. Então como é que vai quebra a maldição? Não vale a pena, amém? Então às vezes aparece ainda algum que ainda está nessa ideia aí, mas a gente tem que saber e rebater isso aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.